Grau de dificuldade das provas. Gente, eu tenho recebido muito pedido para falar sobre isso, porque a VUNESP tem grau de dificuldade diferente aí das provas e esse grau de dificuldade ela muda. E aí tanta dúvida, o que aconteceu com tal prova, mudou, não mudou? E aí eu vou conversar aqui com vocês sobre algumas provas importantes e o grau de dificuldade de cada uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro a gente precisa entender como que funciona a banca da VUNESP aí. A VUNESP é uma empresa enorme que faz diversos vestibulares, concursos, N provas, né? Faz aí bastante processo seletivo de uma forma geral, tá? Dentro desses processos seletivos existem as provas de medicina da VUNESP, beleza? Quem dita geralmente a regra, gente, não com um grau de dificuldade, mas quem dita aí como será a prova, é um pré-requisito que a VUNESP pede aí para as faculdades, qual é o critério, qual o perfil, qual que é o objetivo principal da faculdade. De acordo com essas informações que a faculdade passa para a VUNESP elabora aí uma prova e um perfil para aquela faculdade, beleza? Então o Einstein ele tem um perfil de alunos, né? A Santa Casa tem um perfil, a Unifesp tem um perfil, então quando se faz uma prova de medicina, quando se prepara um vestibular, né, tão concorrido como esse, se espera alcançar esses candidatos que têm esse perfil, beleza? Tudo bem por enquanto? Então, beleza. E aí, o que acontece? De acordo com esse perfil, com essa característica, com esses critérios que a faculdade passa, aí existe um grau de dificuldade. E também a concorrência, né? Uma faculdade que tem aí 300 candidatos por vaga, tem um grau de dificuldade. Uma faculdade que tem 15 candidatos por vaga, tem outro grau de dificuldade. Às vezes, a prova não é fácil, tá? Às vezes a prova ela é sim uma prova aí elevada, de nível, né, elevado de dificuldade, porém, como a concorrência é baixa, a nota de corte acaba ficando mais baixa e muita gente consegue entrar. Beleza? Tudo bem com relação a isso por enquanto? O que eu preciso saber exatamente com relação a grau de dificuldade? Para eu estudar para um vestibular, para eu estudar de forma eficiente, para eu conseguir conquistar minha aprovação, para eu saber direcionar os meus estudos, montar meu cronograma, priorizar conteúdo, eu preciso saber em que nível estão essas faculdades. E é claro que isso não é fixo, gente. Isso muda, ok? As faculdades elas vão oscilando de acordo com a procura, com o grau de dificuldade. Então, o nível de dificuldade que tem hoje não necessariamente vai ter o ano que vem ou daqui a 2, 3 anos, ok? Então, isso é muito flexível, isso muda muito, ok? Então, isso oscila. Tem faculdades que é nível 1 hoje, mas pode ser nível 2 amanhã. Tem faculdade que é nível 2 e pode ser nível 3, que é nível 3 e passa para nível 2. O mais difícil é o processo inverso, né, gente? Dificilmente uma faculdade que é nível 3, ela desce o nível, tá? Mas subir, alterar, mudar de um nível para o outro, isso é comum, isso acontece, tá? Como tem acontecido esse ano, por exemplo, de 2020, algumas faculdades alteraram aí o seu nível de dificuldade. Não muda de uma vez, existe um processo de transição e aí tem todo um processo a ser avaliado para analisar aí o que está mudando, o que não está, para poder você ter o melhor resultado aí no seu vestibular. Beleza? Mas essa mudança ela é possível, ela é comum e ela acontece. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre grau 1, 2 e 3. Quando a gente fala de grau de dificuldade, é perfil. Então eu tenho o grau 1, o 2 e o 3. O grau 1 de dificuldade é uma prova mais leve? É uma prova mais leve. É uma prova mais objetiva, conteúdo um pouco mais simples, menos contextualizada, um conteúdo assim de menos interpretação, rapidamente você consegue entender o que está acontecendo, o que está pedindo, e o grau de dificuldade das questões também é menor, ok? Então essas são as provas de níveis 1. Qual que é o problema aí das provas de níveis 1? Quais são, não o problema, né, mas as características? Tem que estar atento ao tempo, porque finalizar a prova é um desafio para muitos candidatos também. A prova ela é pensada nisso, dependendo da concorrência, ela é um grau 1, tipo FAMEMA, é um grau 1 ainda, está em transição, mas ela é um grau 1 ainda, é uma prova nível 1. Só que a gente tem um problema seríssimo com o tempo, então a gente tem que, porque a prova é pensada para abordar um perfil de candidato, entende? Então a nível 1, ela é uma prova mais fácil? Sim, só que se vai ser mais acessível, mais fácil entrar ou não, vai depender o quê? Grau de concorrência, nota de corte, entre outras coisas. Mas o nível da prova é nível 1. Tudo bem?
Uma prova nível 2 é um pouco mais exigente, tem mais interpretação, é mais interdisciplinar, o aluno depende de mais leitura e às vezes só você entender o enunciado você consegue resolver aquela prova, em alguns casos, não todos, né? Mas em alguns casos a interpretação ajuda bastante aí, às vezes tem uma informação no enunciado que te ajuda na resolução, te induz à resolução, ok? Mas é uma prova um pouco mais exigente do que a prova nível 1. E se você parar para pensar, as provas níveis 2 tem o número de questões maior do que o número de questões de provas níveis 1. Geralmente uma prova nível 1 tem 40 questões, certo? 40, tem algumas que tem um pouco mais, tá? Mas a grande maioria aí tem em torno de 40 questões. Provas níveis 2 geralmente tem 60 a 80 questões. Beleza? Então já muda, tem prova entre 60 e 80 e prova dissertativa. Então já é uma prova que exige mais do candidato, até mesmo resistência física, resistência emocional, essa capacidade de ficar o dia inteiro fazendo prova. Então é uma prova que se você não se preparar melhor, você dificilmente consegue finalizar, ok? Então se você quer uma prova nível 2, é extremamente importante você se preparar para essa prova específica, porque ela é muito diferente de uma prova nível 1. Então não adianta você se preparar para a FAMEMA e ir lá e fazer Jundiaí, ou FAMERP, ou Santa Casa, ou coisa do tipo, beleza? Outra coisa importante aqui são as provas níveis 3, nível 3. Prova nível 3 tem um grau de exigência de conteúdo muito maior. Então, se você não souber realmente o conceito, o conteúdo, gente, dificilmente você sai de uma prova nível 3 satisfeito com o resultado, ok? Então, é uma prova muito mais exigente com relação a grau de dificuldade. Então, o conteúdo cobrado numa prova nível 3, ele é muito mais elevado do que numa prova nível 1 e nível 2. E aí tem uns que falam o seguinte: Débora, mas a matéria é quase a mesma. A gente pode pegar, gente, questões de regra de 3 tem de todos os níveis, 1, 2 e 3, ok? Então não é o conteúdo específico, mas sim como ele é cobrado, o grau de dificuldade dessa questão que muda muito. Tem conteúdos que são recorrentes para todas elas? Tem sim, tem conteúdos que são, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Probabilidade é um conteúdo recorrente para todas as provas, geometria plana, espacial, analítica, mas existem as particularidades e que é o ponto com certeza o ponto decisivo aí. Então tem aqueles alunos medianos que estão todos ali e tem aqueles alunos que estão acima da média que vão conquistar a vaga. Quem está abaixo da média com certeza não vai entrar, mas os que estão a média, os que estão acima da média é o que vão concorrer às vagas. Você precisa decidir, precisa querer estar acima da média. Débora, como que eu faço para estar acima da média? Primeira coisa é você saber essas particularidades, né? Eu tenho que saber qual é o grau de dificuldade para saber, peraí, onde é que eu chego? O que eu tenho que fazer? Para você saber o que você tem que fazer, você tem que saber onde você quer chegar. Então a primeira coisa, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu quero chegar numa prova nível 1, uma prova nível 2 ou uma prova nível 3. Débora, eu quero as 3, é possível? Também é, só que você precisa definir quais são os graus que você quer chegar, beleza? Sabendo quais são os graus, aí sim você traça um plano de estudo eficiente. Quais são as características, quais são as particularidades, porque, gente, o que vai colocar você na lista de aprovados é a particularidade, porque o que é comum, todo mundo sabe. A probabilidade, todo mundo sabe que vai cair, então todo mundo estuda. Então, isso não traz tanta relevância, não traz tanta diferença para você. Ah, mas eu acertei a questão de probabilidade, e a grande maioria de quem realmente está estudando também acerta. Ok? Então, o que vai te colocar na lista de aprovados não são aqueles tópicos recorrentes, os mais comuns, que todo mundo fala, todo mundo sabe que vai cair. É a particularidade. O que é específico do Einstein? O que só tem no Einstein que eu preciso saber? Qual é o conteúdo que, se eu acertar, eu vou passar na frente de vários candidatos? É isso que vai te colocar na frente, é disso que você precisa saber e se preparar para conquistar sua aprovação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma dica aqui para vocês, duas coisas. Se você não sabe qual é o grau de dificuldade da prova que você vai fazer, se você estiver vendo no Instagram, no link da minha bio, tem como você se cadastrar para receber o guia definitivo. O guia definitivo fala exatamente como estudar, os tópicos mais recorrentes e também o grau de dificuldade das faculdades. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo na descrição vai ter o link aí do guia definitivo para você acessar essas informações. Lembra, no guia tem os tópicos mais recorrentes, então aquilo é base que você tem que dominar, todo o conteúdo. As particularidades de cada faculdade não está no guia, mas o que é genérico, já tem bastante coisa ali que é só VUNESP, que é
os tópicos mais recorrentes das provas, você já tem bastante coisa para estudar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo que me deixa bastante animada para continuar produzindo conteúdo aqui para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.